Na área do empreendedorismo, né, se você pensa em entrar para empreender e fica com medo do seu concorrente, então você acha que você nem deve começar. Porque sempre vai ter alguém do mesmo ramo. Dificilmente você vai trabalhar em algo que não exista, que não tenha ninguém, né? Me formei com 24 anos, né? Em 2014, já tem um tempo. Nessa época eu morava em Vila Velha, né? Saí de casa com 18 anos, já com essa pretensão de buscar algo diferente, sair um pouco da zona de conforto. Então eu resolvi morar em Vila Velha, morei esse período lá. Cursei contábeis na UVV. Com 24 anos eu me formei e quando eu me formei eu resolvi voltar para Marechal, né? Mas eu fiquei trabalhando fora da minha área durante 4 anos ainda, né? Trabalhei até 2018 fora da minha área, só em áreas que tinham uma certa relação com a contabilidade, não que eram diretamente ligadas. Área administrativa, financeira, né? Até na área de tecnologia eu trabalhei, porque eu me identifico bastante com essa parte, né? Então, no ano de 2018, uma oportunidade de trabalho na minha área, eu resolvi assumir a empresa até de um amigo meu, né, que hoje ele é meu cliente aqui, foi o meu primeiro cliente aqui no escritório, uma empresa do ramo automotivo. E com esse pontapé inicial, eu comecei a desenvolver um trabalho, né, voltado para um atendimento diferenciado, onde eu fazia o meu cliente se sentir mais um cliente, não fazia ele se sentir mais um cliente, né? Eu queria que ele se sentisse um cliente especial para mim, né? E eu adotei uma política diferente aqui no meu método de trabalho, que é não fazer o meu cliente sair da empresa dele. Porque hoje o empresário, ele tem muitas obrigações, cara. Ele tem que trabalhar, ele não tem tempo para ficar parando para resolver. Tem que resolver coisas burocráticas, mas ele não tem tempo para ficar largando a empresa dele, saindo do posto de trabalho, indo até a contabilidade. Então eu resolvi colocar um trabalho onde eu fosse até a empresa, não que a empresa viesse até mim, né? E eu sempre coloquei à disposição para o meu cliente ir até a sua empresa, conversar, né? Fazer visitas regulares. Acho que isso é importante, ter esse feedback. Minha rotina aqui no escritório, ela começa cedo, assim, no horário comercial, né? Sempre a partir das 8 horas eu estou aqui. Eu gosto muito de trabalhar com agendamento, né? Porque como eu gosto de fazer essas visitas para os meus clientes, né? Então nem sempre eu estou aqui. Talvez chegue um cliente que não me encontra, então eu gosto de ter esse atendimento com horário marcado, né? Então eu acordo cedo, venho para cá, para o escritório, atendo de manhã cedo, normal. Tem uma rotina administrativa aqui padrão, né? Fora do meu horário de trabalho, eu gosto de fazer atividade física. Eu acho que a atividade física ela é fundamental para você desenvolver bem a sua atividade profissional, né? Porque se você está bem fisicamente, a saúde vai bem, então você consegue desempenhar o trabalho de forma mais excepcional. Então, eu não abro mão da atividade física, gosto de ir para academia, gosto de fazer ciclismo. Então, a atividade física está muito presente na minha vida. E o bom relacionamento com a família também faz toda a diferença, ter boas amizades, né? Ter boas pessoas no seu círculo, ter coisas que te proporcionam prazer, porque se você está bem na vida pessoal, a vida profissional é consequência, também vai bem. Não adianta você querer focar só em uma e deixar a outra de lado, uma acaba prejudicando a outra. Acho que quando uma pessoa começa a empreender, um dos maiores desafios, né, o medo inicial, principalmente quando a pessoa tem um vínculo empregatício, onde ela tem um emprego de carteira assinada, que tem um salário todo mês, né,
saber, é o medo de realmente se aquilo vai dar certo, né? Porque você tá começando algo que você cria uma perspectiva boa, mas nem sempre aquilo pode corresponder ao que você espera inicialmente. Então tem que ter um pouquinho de persistência. Então, assim, o meu maior medo inicial foi trocar um bom emprego, eu tinha um bom emprego na época, um salário bom, principalmente para a região de Marechal, Domingos Martins, por algo que eu não sabia se ia à frente ainda. Então eu tive que fazer uma escolha. Essa foi uma escolha, foi uma decisão na minha vida. Sair de um emprego, de um emprego formal, para poder empreender na minha área. Então esse foi o primeiro desafio é esse. O ramo da contabilidade, ele muda a todo momento. Então a gente não pode ficar parado no tempo, né? Você tem que estar sempre buscando conhecimento. E é uma área que, com essa questão de pandemia, ela ficou muito mais em evidência do que a gente imagina, né? Porque cada mudança que o governo propõe para fazer, impõe às empresas, às vezes até para ajudar, requer baseamento, você requer uma base na lei. Prorrogação de dívidas, por exemplo, prazo para pagar algumas coisas, colocar o funcionário, às vezes, de licença em casa, até para a empresa poder respirar essa pandemia. Então, as coisas saem muito rápido, né? Aconteceu hoje, o governo liberou uma medida provisória, você tem que se atualizar naquilo ali. Você não pode ficar parado. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando informação, né? Para poder você dar uma segurança para o seu cliente. Na pandemia, obviamente que no começo, normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Todo mundo ficou amedrontado. Quando começou algumas determinações, até nível federal, né, das empresas trabalharem de porta fechada, trabalhar com delivery, quem podia, né, funcionário trabalhando de home office, quem podia. Os empresários ficaram muito assustados, né? Então o tempo todo a figura do contador estava presente ali. Eu posso abrir, não posso? Meu funcionário vai ficar em casa durante um tempo. O governo disponibilizou alguns recursos para bancar metade do salário do funcionário para a empresa poder respirar. Então a figura do contador da pandemia foi primordial, né? Então eu acho que a figura do contador nunca foi tão importante num momento difícil assim como na pandemia, cara. Na verdade, graças a Deus, né, eu não perdi nenhum cliente por causa da pandemia. Foi até algo que me surpreendeu. Eu tive clientes novos durante a pandemia, porque as pessoas começaram a empreender com medo. Teve um pouco de demissão, isso foi uma parte ruim, negativa da pandemia. Algumas empresas acabaram dispensando, até por medo de não conseguir arcar, né, com os compromissos. Mas eu tive pessoas novas empreendendo, isso foi bom, né, que na pandemia teve um alto índice de abertura das empresas. Em relação à minha empresa, ela está muito melhor do que eu imaginava, né? Eu tenho metas anuais, né? Normalmente as metas de um escritório se baseiam em clientes, né? Em quantidade de clientes, né? Então, em 4 anos de escritório, eu conquistei né? Fidelizei uma carteira de clientes muito boa, né? Até porque o mercado de Marechal é um mercado conservador, né? Normalmente as empresas que já têm um profissional dificilmente vão trocar aquele profissional ali, né? Vai manter aquele relacionamento. Então, 90% dos meus clientes são empresas novas, não são empresas exatamente que começaram junto comigo, né? Obviamente tem alguns casos de troca, assim como eu já tive alguns clientes que não estão mais na minha carteira por alguns motivos, né? Mudança de cidade, né? E tal. Mas hoje 90% da minha carteira de clientes são empresas novas. E eu atendo clientes da região de Domingos Martins, Marechal, Araguaia, Vila Velha, Guarapari. Na área do empreendedorismo, né? Se você pensa em entrar para empreender
e fica com medo do seu concorrente, então você acha que você nem deve começar. Porque sempre vai ter alguém do mesmo ramo. Dificilmente você vai trabalhar em algo que não exista, que não tenha ninguém, né? Você tem que pensar em o que você pode fazer diferente, né? Então, quando você pensar em construir algo, tem que ter pés no chão, né? Não adianta meter o pé pela cabeça, não adianta querer achar que a sua empresa vai te dar um lucro imediato, porque para uma empresa se estabilizar, hoje no mercado é no mínimo 2 anos. 2 anos. Então, o resultado vem com o tempo, né? Então, para você que está querendo empreender, começar, tenha persistência, tem que ter pés no chão, vai ter que abrir mão de algumas coisas, isso é inevitável, né? Às vezes, aquela expressão, cortar da própria carne, né? Tem que abrir mão. Se você quer colher os frutos, talvez algumas coisas que você tem na sua rotina hoje, você vai ter que deixar de fazer. Vai ter que abrir mão, vai ter que, se for o caso de investir recurso próprio, vai ter que economizar, né? Porque a empresa depende de estrutura financeira e organizacional. Se você não tiver nem uma nem outra, não vai bem. Se você começa pequeno, organizado, quando você tiver grande, você vai estar uma empresa grande muito organizada. Que eu poderia falar para o Antônio, lá da época da faculdade, né? Se dedicar, porque os frutos vão ser colhidos no futuro. Tem que estudar, cara, tem que estudar. Não é porque, de repente, você tem uma empresa, às vezes você tem a oportunidade de estar dentro de uma empresa familiar, porque o pai e a mãe já tem um negócio, você tem a oportunidade de entrar ali, mas se você não tiver o conhecimento, o embasamento, você não vai conseguir gerir aquele negócio com eficácia. Então, tem que estudar. O conhecimento é a base de tudo, né? Meu nome é Antônio Pianzoli, mais conhecido como Pianzoli, aqui na cidade. E eu resolvi... Ah, não. Agora, tá vendo? Agora eu inverti. Meu nome é Antônio Pianzoli, mais conhecido como Pianzoli. Sou o contador responsável, né, da Pianzoli Assessoria Contábil. E eu resolvi empreender em Marechal Floriano.